Se você tiver uma canetinha, um papel, anote. Não. Eu tinha até pedido para a Jéssica, porque estava tudo fora de ordem, não é esse. Coloca o título da palavra para mim, Johanna. É o título da palavra, fazendo um favor. Não é o título ainda. Não é. Não é. Não é. Eu ainda mandei para a Jéssica, falei, Jéssica, está fora de ordem, os slides e tal. Vamos lá, olha aí, coloca o título da palavra para mim, fazendo um favor. Andando com um tanque vazio, fazendo um favor. Eu acho que está meio fora de ordem, pessoal, então eu vou falando para não demorar, tá bom? Então o título da palavra é Andando... Alguém pode ajudar ela lá para mim, fazendo um favor? Hugo, você ajuda lá, fazendo um favor? E a Jéssica enviou, ficou fora de ordem. Andando com um tanque vazio. Então, se tiver como colocar aí para mim o slide, fazendo um favor. Andando com um tanque vazio. Tem jeito de colocar aí, Johanna? Não, né? Então, o título da palavra é Andando com um tanque vazio. Esse é o título da palavra. Você anota aí, então. A hora que os meninos conseguirem colocar aqui. Acho que ainda não conseguiu, né? Hã? Conseguiu ainda não? A hora que aparecer aqui atrás, vocês dão um grito para mim, tá bom? Andando com um tanque vazio. Deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém aqui tem carro? Deixa eu ver, quem tem carro aqui? Alguém aqui já esteve na estrada e de repente você olha ali no painel do seu carro e de repente ali está notando que o tanque está ficando vazio. Alguém já passou por isso ou não? Como que fica seu coração? A hora que você olha e de repente ali no painel, a luzinha vermelha, e não adianta você desligar na ribanceira, não é verdade? Eu estou tentando ver aqui, até agora não colocou, né? Toda hora eu estou olhando aqui e tal, eu estou vendo alguns irmãos filmando aqui, mas não deu certo aí não, Johanna? Fazendo um favor? Não? Eu não sei o que aconteceu aqui, né? Porque eu preciso do título para me pedir para... Uhul! Mas não é esse não, está errado. Uhul! Esse aqui é o título do livro, né? Mas vai dar certo, não vai, pessoal? Hoje vai dar certo. Alguém ajuda ela lá para mim, que fica no Data Show mais experiente. Mas o título da palavra é Andando com o tanque vazio. Mas o que é andar com o tanque vazio? Você já viu quando você está no carro e de repente o tanque está vazio e tal? Você fica angustiado ou não? Vamos aplaudir, gente? Vamos lá, vamos lá. Andando com... vai colocando em ordem aí para mim, pessoal. Vai colocando aí. Andando com o tanque vazio. Esse é o título da palavra hoje. Pessoal, a nossa vida é feita de lutas, dificuldade. Nós passamos por tantas lutas, tantas dificuldades no dia a dia. E de repente nós nos sentimos que o nosso tanque está esvaziando. Nós ficamos fadigados, passamos por ansiedade, passamos por dificuldade. De repente nós paramos e falamos assim, nós temos enfrentado tanta luta, tanta dificuldade. Eu não sei se você já parou algum dia, sentou e falou assim, parece que eu estou com o tanque vazio. Parece que você não tem aquele mesmo gás, aquele pique. E essa palavra surgiu disso, pessoal. Eu estava lendo um livro, agora pode colocar a capa daquele livro para mim, fazendo um favor. A capa do livro. Tem um livro chamado, desse autor Cordeiro, e ele é um pastor da igreja ali em Havaí, uma igreja grande, e ele escreveu esse livro chamado Andando com o Tanque Vazio. Ele começou a perceber que as forças dele estavam sendo minadas, e ele entrou num estresse espiritual muito grande, chamado burnout. Ele viu que esse estresse, essa fadiga, começou a bater na porta dele. Pessoal, nós estamos fadigados, nós temos que produzir, as pessoas, tanta informação no dia a dia, tantas coisas que nós somos bombardeados mais do que nunca, e nesse livro ele fala muito sobre isso, e ele fala de algumas coisas que nós temos que tomar na nossa vida, para que nós venhamos ser alimentados e ter um ânimo novo. E de repente nós temos o ânimo minado, nós estamos com um coração que está fadigado,
Então, nesse livro é muito interessante, né? E lá ele fala, encha o tanque e renove a sua paixão. E é só uma sugestão, você não é obrigado a ler esse livro, né? Ninguém está me pagando para fazer propaganda, mas renove, para que o seu ânimo seja renovado e que a paixão comece a tomar conta do seu coração. Aquela paixão de buscar o Senhor, aquela paixão pela palavra, aquela paixão pela presença do Senhor, aquela paixão pelos céus. Já viu aquelas pessoas que não são mais apaixonadas pela palavra e menospreza a palavra de Deus? Quando você menospreza o profeta, você também está menosprezando a palavra que está na boca dele. Então, quando você menospreza, então aqui ele fala, andando com um tanque vazio. Eu não sei se você já acordou pela manhã e falou assim, nossa, eu estou tão cansado. Alguém já acordou pela manhã e falou assim, nossa, meu desejo é não levantar dessa cama. Alguém já acordou ou não? E aqui nesse texto ele conta como que ele passou por um estresse durante 3 anos, pessoal. Durante 3 anos ele ficou fadigado no ministério, ficou fadigado no trabalho, ele ficou fadigado na família. E aquilo trouxe um peso na vida dele. E aquilo até o dia que ele estava caminhando, ele senta na calçada, ele olha para frente e fala assim, eu preciso mudar a minha vida. Tem algo errado comigo. Então ele escreve esse livro chamado Andando com um Tanque Vazio. E ali ele dá alguns conselhos, a palavra não é baseada no livro dele, eu só peguei o título, né, para nós meditarmos hoje. Mas às vezes, pessoal, nós como igreja, nós estamos andando com um tanque vazio. Às vezes nós não temos tempo de oração, nós não temos tempo de comunhão, e nós estamos aí caminhando, calambeando de um lado para o outro. Então, coloca o próximo para mim, fazendo favor, Johanna, fazendo favor, né? Coloca o próximo versículo, né? E aqui eu quero falar um pouquinho como que nós podemos vencer o esgotamento. E nós estamos o quê? Esgotado, pessoal. E é tão interessante que nesse livro, ele fala que a prima do mal é a depressão. Depois que você está cansado, que você está com o seu tanque vazio, o próximo passo é você entrar numa depressão. Você ficar numa depressão profunda. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma doença silenciosa. Depois de uma pandemia, não sei, quem já leu um livro chamado Sociedade Cansada? Quem já leu? Ninguém, pessoal? Só eu? Não é um livro cristão, mas vem de um coreano. Você já leu, Alessandra? Não? Ele é um psicólogo coreano e muito interessante, ele chama não, é porque eu não sei pronunciar o nome dele. Chuchu Chan. Mas é um coreano que ele escreveu esse livro em 2003 e ele fala da sociedade cansada. E ele vem falando da pandemia que nós iríamos enfrentar, e ele fala de algo depois da pandemia. E nós estamos vivendo algo depois da pandemia, pessoal. Parece que esse homem já sabia o que iria acontecer, mais ou menos 19 anos, né, antes. Que nós estamos vivendo uma pandemia na alma, uma pandemia no nosso espírito. Nós vivemos uma sociedade cansada, nós estamos cansados. Estamos cansados no trabalho, mas a pergunta é aqui para nós, né? Como nós podemos vencer o esgotamento? Eu não sou profissional da área, mas eu vou mostrar o que a palavra de Deus nos ensina. E como nós podemos viver com um tanque cheio, amém, pessoal? Eu vou mostrar para vocês através de um personagem bíblico, como que Deus colocou combustível na alma daquele homem. Quantos precisam de combustível aqui hoje, pessoal? Pessoal, eu preciso. Esses dias eu sentei e falei, Deus, eu preciso continuar produzindo como eu produzia. Eu preciso ganhar vida, eu preciso pregar a palavra como eu pregava. Eu preciso ter a mesma paixão, o mesmo amor na nossa casa, na família. Quantos precisam de ânimo novo, pessoal? Eu tenho certeza que nessa noite, quem estiver sentado vai levantar, amém? Quem estiver em pé vai começar a andar. Quem estiver andando vai começar a correr. Quem estiver correndo vai começar a voar. E quem estiver voando, só Deus sabe. Amém, pessoal? Então vamos lá, coloca o próximo para mim.
Olha lá, você se sente esgotado? Vamos fazer uma terapia de grupo. Hoje vai ser uma terapia de grupo. Quantos aqui se sente cansado como eu? Eu estou cansado, pessoal, eu estou cansado. Sente cansado ou não? Um dia eu estava conversando com a Bruna, né? Minha esposa, ela é veterinária. Ela falou assim, por que você não escolheu minha profissão? Eu falei assim, a sua profissão é pior do que a minha. Ela falou, por quê? Eu falei assim, além de ter o animal, ainda tem um animal que cuida do animal. Ela falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. É ou não, pessoal? Ela falou assim, Nó, por que então você não escolheu a minha profissão? Eu falei assim, além de você cuidar do animal, o animal que eles levam para você, ainda tem outro animal cuidando dele. E às vezes é muito pior, não é verdade, gente, ou não? É pior. Então, olha só, nós nos sentimos o quê? Cansados. Mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, amém? Subirão como asas, como de águia. Coloque então o próximo para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo, Johanna. Qual o motivo do seu esgotamento? Você já fez essa pergunta? Você já perguntou por que você está esgotado? Você já parou lá na sua casa e falou assim, mas por que eu estou tão cansado? Às vezes as donas de casa, você já perguntou? Porque eu estou cansada. Eu lembro, né, que às vezes minha avó saía para trabalhar. Minha avó, ela era o homem, ela era o pai, o avô, a avó da casa, né, tal. E eu sempre via minha avó ali lavando louça. Às vezes ela saía de manhã cedo ela cuidava de casa de família, lavava roupa fora. E olha que ela voltava para casa, né? E ninguém tinha feito nada. Ela ia lavar as panelas, falava assim, vocês vão ver, o dia que eu chegar em casa, eu tiver sumido, vocês vão sentir falta de mim. Alguém já ouviu isso ou não? Vocês já ouviram ou não? Parece que mãe, ela tem uma mãe dentro dela, não é verdade? Ela fala assim, vocês vão ver. E ela falava, vocês vão ver o dia que eu morrer. Alguém já ouviu isso? Vocês vão sentir falta. E sente falta ou não, gente? Sente falta, sente falta. Parece que uma mãe tem uma mãe dentro dela, que ela conversa, ela fala, né, com ela mesma e tal. E minha avó fazia muito isso. Mas a pergunta é, por que as pessoas se sentem esgotadas? Quer ver a primeira coisa que eu coloquei aqui, pessoal? Só para nós meditarmos, né? Qual que é o motivo do esgotamento? A primeira coisa, o trabalho. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo que mais traz esgotamento? Aquela cobrança, né? Quem já trabalhou aí para multinacional, aquelas empresas que cobram resultado, sabe disso. Resultado. Você sabia que 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno? Ansiedade, preocupação, angústia. Vocês sabiam disso ou não? Não, pessoal? O brasileiro, sabia, né? Você não vale. O brasileiro, pessoal, é a segunda nação do mundo que aqueles que são trabalhadores voltam para casa cansados. Aquela cobrança por resultado. Ali, problema com o patrão, problema com o funcionário, problema de relacionamento. As pessoas voltam para casa angustiadas. 86% daqueles que saem para trabalhar. Então, a primeira coisa aqui, né, que eu vejo, que traz esgotamento é o trabalho. Segunda coisa que mais traz esgotamento, pessoal, a maternidade. Sabia que a maternidade, pessoal, eu estou aqui pregando, parece que eu estou escutando o Dom gritar dentro do meu ouvido. A maternidade, talvez uma das coisas, né, mal compreendida até hoje é a maternidade, as mães. Porque as mães ali, elas cuidam, elas trabalham ali 24 horas, e elas não são remuneradas, gente? Não, fica ali 24 horas, acorda, tal. Essa noite nós passamos por isso, né? Nós estamos acordados há muito tempo. Né, Bruno? Olha lá, eu já estou olhando. A Bruna falou assim, amor, o Donzinho está dormindo. Mas na hora que você pregar, ele vai despertar lá. Já está com o olhando desse tamanho me olhando. E ela está com o olhando lá atrás, já olhando. Ó. Mas nós estamos acordados desde a 1h da manhã. Mas o que acontece, pessoal? A maternidade. E ninguém entende isso. Só entende quem já passou. Mas a gente olha, né? Isso também traz um estresse, né?
É um trabalho sem reconhecimento, sem remuneração, e a gente vê que as pessoas cansam. Só quem já passou sabe o que eu estou falando. Cadê as mães aí? E eu quero aplaudir vocês, tá bom? Porque as mães merecem um aplauso. Pessoal, essas mulheres não têm coluna. Essas mulheres, eu vou ser sincero para vocês, tem hora que eu olho e falo assim, hoje mesmo, a hora que eu levantei, falei assim, a Bruna falou assim, não amor, você tem que trabalhar, pode deixar que eu cuide dele. Olhava um para a cara do outro, nós estava assim, ó. E o melhor de tudo é que ele quer conversar com a gente. E ele chantageia a gente, que a gente fala assim, Dom, vai dormir, ele dá aquele sorriso. E dá uma guguná, fala assim, não pode. Tem como, gente? Ganha o coração ou não ganha? Ganha o coração. A gente fala assim, Dom, é para você dormir. Ele fala assim, é daquela olhada assim, ó. Eu creio que passa na cabeça dele a palavra de Gênesis capítulo 1. Quando Deus falou assim para o homem, dominai e sujeitai. Eu creio que ele olhou e falou assim, os dois primeiros que eu vou dominar é esses. Que Deus falou para o homem dominar ou não, gente? Estou brincando. Mas vamos lá. Quer ver outra coisa que traz esgotamento na vida das pessoas? Outra coisa que eu coloquei aqui para nós entendermos, né? As demandas da vida, né? O papel que nós temos de desempenhar na sociedade. Outra coisa, padrões de desempenho, né? Quem nós somos? O ministério. Pessoal, o ministério, nós como pastores, nós somos cobrados a perfeição 24 horas. Os líderes são cobrados a perfeição. E nós como líderes, nós não somos perfeitos. A nossa esposa não é perfeita. Os nossos filhos não são perfeitos. Não existe perfeição. Quem está aqui à frente ministrando não é perfeito. O seu líder de célula não é perfeito. E isso traz um peso sobre a vida das pessoas. Quando nós queremos que essas pessoas desempenhem esse papel de perfeição. Sabia disso? Por isso que muitas pessoas vivem angustiadas. Eu tenho que ser perfeito, afinal de contas, fulano de tal está me olhando, Beltrano está me olhando. Um exemplo, eu estou pregando aqui, pessoas levantam e saem. Né? Para mim para mim não tem problema, né? Saiu porque é perfeita. Né? Mas para mim não tem problema. Não tem problema. Mas quando você olha a vida da pessoa, vamos continuar. Qual o motivo do seu esgotamento? Vamos lá. Outra coisa, situação com os pais. Pessoas de convivência no dia a dia. Então você ser pai, né? Será que eu tenho sido exemplo? Será que eu como pai, eu tenho sido exemplo para os meus filhos? Isso é uma responsabilidade ou não? É uma responsabilidade. Aqui outra coisa, conflitos no relacionamento. Tudo isso traz o quê? Um esgotamento. Tudo que nós vamos fazer. E isso, pessoal, traz um peso na nossa vida. Para mim e para você. E algumas pessoas, alguns anos atrás, achavam que esgotamento só acontecia quando havia frustração na vida das pessoas. Quando as pessoas, elas perdiam alguma batalha. Se você pegar aqui um psicólogo alemão, em 1980, ele falava assim, ó, que toda essa coisa que esgota a vida emocional das pessoas, é porque as pessoas estavam frustradas, mas chegou à conclusão que até pessoas bem-sucedidas também passam por esgotamento. Vocês sabiam disso? Eu vou colocar a foto de algumas pessoas aqui, só para vocês verem. Coloca aí para mim a primeira foto. Coloca para mim a primeira foto, da Simone. Isso. Johanna, a primeira foto para mim, fazendo um favor. Não, não é desse menino não. Alguém lembra dessa atleta ou não? Quem que é essa atleta? A melhor ginasta do mundo. Vocês lembram daquela Olimpíada, quando ela desistiu de competir? Que ela falou assim, tem uma carga tão grande sobre a minha vida, que ela desistiu de competir, e na verdade ela estava o quê? No auge do sucesso. Então quer dizer que esse esgotamento chega, não somente pelo fracasso, mas também pelo sucesso. Ela abriu mão, e ela falou assim, olha, como que eu vou chegar para os meus treinadores,
diante de um país, diante de uma Olimpíadas, e vou falar: eu não vou competir. Pessoal, ela abriu o coração. Ela falou assim: olha, eu não quero, porque havia uma carga sobre a vida dela. Quer ver outra pessoa? Michael Phelps. Coloca um nadador para mim. Talvez o maior medalhista. Isso, Michael Phelps. Ele também entrou em depressão. Depois de conquistar tudo, chegar no topo, ele chegou no momento e falou assim: eu não quero mais competir. No auge do sucesso, coloca o próximo para mim, eu acho que é da Whitney Houston. Coloca para mim. Essa mulher, uma das maiores cantoras de toda a época, alguns provavelmente dizem que ela tirou a sua própria vida, foi encontrada dentro da banheira ali da sua casa, estava no auge do sucesso, acho que há um ano atrás, lançou o filme da história dela. Essa mulher estava no sucesso, e essa mulher, o que aconteceu? Ficou esgotada. Quer ver aqui, um brasileiro, coloca o próximo para mim, o brasileiro, quem que é esse? Também, pessoal, o Whindersson Nunes. A gente olha, né, nós tivemos até um problema com uma garota aqui em Araguari, com respeito, né, que diz que estava conversando com ele, a gente sabe que foi fake news, deu maior problema, depois descobriu que ela forjava e ela não conversava com ele, e essa garota veio tirar a sua vida, mas ele também entrou em depressão. E nós estamos vivendo agora o Setembro Amarelo. Alguns anos atrás até a Alessandra me cobrou isso, né, Alessandra? Do Setembro Amarelo, que fala da prevenção. E eu não sei se vocês sabem, ontem eu estava conversando com os jovens, mas a cada 45 minutos, uma pessoa ela tira a sua vida no Brasil. Você sabia disso ou não? A cada 45 minutos. Então morre no Brasil, por dia, 38 pessoas. Pessoas que tiraram a sua vida, eu não vou usar muita palavra, porque senão a nossa live cai. Mas pessoas que tiraram, né? Pessoas que desistiram de viver, porque estavam angustiadas, né? Passando por problema, por luta na sua alma. Mas você sabia que a cada 38 pessoas que morrem no Brasil, porque tiraram a sua vida, 20 também tentaram contra a sua própria vida, e não conseguiram? Vocês sabiam disso ou não? Eu vou mais longe, pessoal. A cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo, porque elas tiraram a sua vida, se suicidaram. Eu não vou repetir mais a palavra, porque senão a live cai. Vocês sabiam disso? Que a pessoa que tenta contra a sua vida mata mais do que a guerra. E esses dias eu estava pensando, né, ontem eu até contei para os jovens, e eu sou muito curioso, né, às vezes eu olho as coisas e aquilo me chama atenção. Eu fui no laboratório para fazer uns exames, e eu vi que as meninas estavam com a fitinha amarela, que o símbolo do Setembro Amarelo, né, é uma fita amarela que coloca aqui na lapela da roupa e tal. E eu perguntei para a menina, falei assim: por que o símbolo é amarelo? Ela falou: eu não sei. Eu falei: mas você está usando o símbolo amarelo e você não sabe por quê? Não, é o símbolo, né, da prevenção contra o suicídio, entendeu? Eu falei: não, mas eu quero saber por que usa o amarelo, né? E eu perguntei: aonde surgiu isso? Vocês nunca fizeram essa pergunta, não, gente? Eu fiz essa pergunta, e ela não soube me explicar. Ontem eu contei para os jovens, eu não vou perguntar aqui quem sabe, porque os jovens aqui sabem. Sabe quando surgiu isso, pessoal? Olha aqui para mim, que eu vou explicar para vocês. E eu vou perguntar aqui, os jovens que eu falei ontem, não é para levantar a mão. Quantos aqui sabem por que usa a fitinha amarela? Isso, tem poucas pessoas aqui. Quando é que surgiu? Quem sabe quando surgiu? Não? Não? Por que surgiu? Alguém sabe? Por que surgiu, né? Tem duas pessoas aqui, eu vou explicar para vocês. Havia um jovem nos Estados Unidos, chamado Nick. Coloca aí para mim a foto dele agora. Coloca aí aquela foto que estava lá, isso, essa foto aí. E esse jovem aí, pessoal, ele gostava de carro, tal, gostava muito de carro, viu, Marquinhos? Gostava muito de carro. E ele tinha habilidade para consertar carro, tal, e ele comprou um Mustang 68. E ele pegou esse carro, reformou ele, pintou ele de amarelo. Pintou de amarelo, tal.
Mas isso foi no ano de 1992. Então esse jovem pegou tal, reformou esse carro, todos conheciam. Naquela época lá, não sei, nos Estados Unidos se podia andar ou não, porque ele era menor de idade. Mas no ano de 1994, ele foi encontrado morto dentro desse carro, que ele tanto amava. Ele tirou a sua vida dentro desse carro. Agora pode tirar a foto para mim, pode tirar a foto. E aí então os amigos dele, junto com os parentes ali nos Estados Unidos, chegaram até ele, e eles fizeram uma cesta bem grande, com algumas fitinhas amarelas, e com uns cartãozinhos escritos assim, ó: se precisar de ajuda, peça. E fizeram algumas fitinhas amarelas, e levaram para o velório. E ali no velório eles distribuíram esses cartãozinhos, com a fitinha escrito: se precisar de ajuda, peça. E isso impactou aquela nação, as pessoas ficaram sabendo tal, e no ano de 2003, então, quando foi criado o Dia da Prevenção contra o... Então eles usaram então o símbolo o quê? Dessa fitinha amarela, por causa desse jovem que tinha um Mustang amarelo. Desse jovem que tentou contra a sua própria vida. E por que eles usam então o girassol amarelo? Porque o girassol representa alegria. A flor do girassol representa alegria. Então no cartãozinho estava escrito assim: se precisar de ajuda, procura. E quantas pessoas estão precisando de ajuda nesses dias? E coloca o próximo para mim, coloca o próximo. Coloca isso. Mas agora eu quero contar para vocês como Deus tratou com Elias, porque Elias passou por esgotamento. Nós contamos tudo isso para falar como que Deus vai tratar comigo e com você, amém? Deus trata ou não trata, gente? Deus trata, mas como que Deus vai tratar com eu não sei se você está cansado, eu estou. Vamos lá então, coloca para mim Reis, capítulo 19, verso 2. Vamos lá, deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, só para nós andarmos um pouquinho mais rápido. Tiver como aí, Johanna, fazendo um favor. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 19, verso 2, né? Isso. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Seba, o escrivão e os anciãos do sacerdote, cobertos de pano de saco. É isso mesmo, 2 Reis, não, é 1 Reis, desculpa. Johanna, foi eu que falei errado. É 1 Reis. Eu que falei errado aqui para Johanna, gente. É 1 Reis, capítulo 19. Isso. Aqui vem quando a rainha Jezabel levanta contra Elias, né? Fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façamos os deuses como lhe aprover, se amanhã, essa hora, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles, né? Qual que é a causa? Primeira coisa, né? Havia uma palavra sobre a vida de Elias. Então a primeira coisa, né, que traz esgotamento, aquilo que nós ouvimos. A rainha Jezabel mandou uma notícia para ele, falou assim: olha, nós vamos tirar a sua vida. Então, como Deus tratou com ele? A primeira coisa, havia o quê? Uma notícia: eu vou tirar a sua vida, né? E nós precisamos, às vezes nós dimensionamos o problema. E é engraçado, pessoal, eu já procurei aqui na Bíblia, Elias nunca encontrou com Jezabel. Ele nunca encontrou com ela. Mas ela mandou uma notícia para ele, falou assim: eu vou acabar com a sua vida. E aquilo ele pegou e transformou numa dimensão maior. Queridos, às vezes nós encontramos problema onde não existe. Às vezes nós ouvimos algo e nós dimensionamos o problema. Deixa eu contar algo aqui para vocês. Nós morávamos numa família muito simples, né? Uma casa muito simples. E quando criança, e quando nós precisávamos ir ao banheiro, né? Que não era banheiro. Alguém já passou por isso ou não? Nós precisávamos ir no banheiro, mas não era banheiro. Tinha que ficar lá no fundo. Eles entenderam que quem já passou por isso sabe, né? Pessoal, e a gente era criança, a gente tinha medo de levantar ou não? Tinha medo.
Eu lembro um dia, né, que estava dormindo e os quartos não tinha porta também, os quartos era cortina, aquelas cortinas de correr e tal. Eu lembro um dia que eu estava com vontade de ir ao banheiro, e eu escutei algo fazer assim, crack. Falei assim, tem alguém abrindo a cortina. De repente fazia, tem alguém fechando a cortina. Eu lembro que eu virei para o lado da parede, pessoal, e encostava a cabeça, com tanto medo. Eu falei assim, tem alguém aqui no quarto. Depois de que eu não aguentei mais, né, que eu tive coragem, falei assim, então eu vou levantar e vou enfrentar. Que eu pulei da cama, era o cachorrinho que tinha saído da corrente, que estava puxando a corrente para um lado e para o outro. Pessoal, eu vi tanta coisa, eu dimensionei, falei, não, tem tanta coisa. Então aqui Elias ouviu uma palavra, ele dimensionou, falou, pronto, estou perdido. Então a primeira coisa, como nós lidamos com as notícias. Segunda coisa aqui que eu vejo, coloca o próximo para mim, coloca o próximo. Qual é a causa do esgotamento? Nós já falamos, pode colocar o próximo, fazendo um favor. Johanna, o próximo slide. Expectativa frustrada. Quando nós criamos uma expectativa e aquilo não é correspondido. Quando você espera que alguém faça algo e não te responde, fala assim, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina, de opróbrio, porque, está segundo Reis, não, tem que ser, é primeiro Reis, eu mandei errado lá para, essa passagem aí está errada, foi eu que mandei errado lá para Clarinha, está segundo Reis, mas é primeiro Reis, pode deixar que eu vou ler aqui para vocês, essa passagem está errada, tá? Foi eu que mandei errado. Aqui diz assim, ó, então Jezabel mandou um mensageiro, vamos lá, versículo 3 então, temendo pois Elias, levantou para salvar a sua vida, e foi-se, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte. Pessoal, olha aqui para mim, só um minutinho. É tão interessante que ele tinha uma expectativa, não foi correspondido, e a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos aqui na palavra de Deus, é que ele tinha uma expectativa, ele ficou com medo, e a primeira coisa de uma pessoa, ela se isola. A pessoa que se isola, é uma pessoa que é uma presa fácil. Não fique sozinho. No momento que você estiver cansado, angustiado, procure alguém, converse com alguém. Não fique sozinho. A Bíblia fala que Elias se afastou das pessoas. Não se afaste da comunhão da igreja. Não se afaste da célula. Não afaste daquelas pessoas que são maduras na fé. Pessoas que você realmente pode conversar com elas. Porque tem pessoas que a gente pode conversar. E tem pessoas que você pode conversar. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Procura pessoas maduras na fé. A Bíblia fala que Elias se isolou. Então, o grande problema é você se isolar. Segunda coisa que eu coloquei aqui para mim e para você, lá no versículo 4, olha só, versículo 4, os quais lhe disseram, não, desculpa pessoal, eu me perdi aqui de novo, vamos lá para a Bíblia, pega a sua Bíblia. Temendo pois Elias, se levantou para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha aqui para mim pessoal, se ele não queria morrer, por que ele fugiu de Jezabel? Jezabel não falou que ia matar ele? Por que ele fugiu dela então, se ele falou que queria morrer? Isso é confusão ou não? Aquela confusão, já vê aquela pessoa com confusão mental, mesma hora que ela quer, ela não quer, tal. Se ele queria morrer, então por que ele fugiu dela? Então na verdade ele não queria morrer. Então segunda coisa, na frustração, essa confusão de desejo, de vontade, então ele foge, e esses versículos estão errados, tá bom? Outra coisa que ele faz, a comparação, ele se compara às outras pessoas, lá no versículo 5, deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Ele olhou e viu, então ele olhou e viu, e falou assim, não, tem alguma coisa errada.
Lá no versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pessoal, todos nós temos dias de zimbro, temos ou não temos, pessoal? Quem nunca parou debaixo de um zimbro? Talvez o seu zimbro é o seu quarto, a sua sala, você sentou e falou assim: Deus, que dia terrível. Todos nós temos dia de zimbro. Eu costumo dizer que todo Pedro tem um cantar do galo. Eu costumo dizer que todo super-homem tem a sua criptonita. Tem ou não tem, gente? Tem. Eu falo que até o super-homem precisa de terapia, não precisa, gente? Onde você já se viu um homem usar a cueca por cima da calça? Precisa ou não precisa, igreja? Precisa, o super-homem usa a cueca por cima da calça. Até hoje eu não entendi. Alguém já fez essa pergunta ou não? Foi só eu? Ele tinha que ir lá no divã da Alessandra, né, para a Alessandra tratar com ele. Falar assim: super-homem, a gente não usa, né? Esses dias, deixa eu contar para vocês, pessoal. Acho que eu cheguei tão cansado lá em casa, né? E aí, eu sentei lá no sofá. A Bruna falou assim: ó, amor, vai dormir lá no quarto. Mas eu falei: não, espera só um minuto. Alguém já falou isso ou não? E esse só um minuto passa quanto tempo? Porque eu estou vendo vocês rir aqui. Falei: Bruno, espera só um minuto. Fiz assim. A hora que eu acordei, eu olhei para um lado, olhei para o outro. A hora que eu cheguei no quarto, eu estava com a almofada debaixo do braço, com todos os controles remotos na mão. A Bruna olhou e falou assim: o que é isso? Ela falou assim: vai guardar isso aí. Guarda isso aí, vem dormir. Eu fui lá, guardei. Olhei e falei assim: o que eu estou fazendo com isso? Não vou perguntar o que você já fez aqui não, que eu tenho certeza que muitos já fizeram coisa aqui também, pior do que a minha, pessoal. Um dia eu cheguei em casa correndo, e eu ainda tinha um Passat, eu cheguei em casa correndo e tal, só tinha um corredor, cheguei na cozinha, sabe aquela coisa do cansaço, pessoal? E aí eu estava com a chave do meu carro na mão, e a chave sumiu. Desapareceu, pessoal. Falei: cadê a chave do meu carro? Procurei, não achei a chave do carro. Falei: eu não vou pagar para fazer uma chave. Eu saí lá da rua, o corredor e a cozinha, a chave do carro sumiu, pessoal. Alguém já perdeu a chave assim? Bom, pessoal, eu falei: eu não vou pagar para fazer uma chave, a chave tem que estar aqui. A chave tem que estar aqui. Eu estou vendo o Marquinhos rir, porque já passou por isso também. Hoje, olha lá. Mas espera, Marquinhos, espera que não seja o final igual o meu. E o carro ficou lá na porta, lá de casa, pessoal. O carro ficou lá na porta. Fui trabalhar, eu trabalhava no frigorífico. Voltei, o carro lá na porta. Falei: mas cadê minha chave? No segundo dia, minha avó foi fazer comida, foi pegar uma carne dentro do freezer e a chave estava lá dentro. A chave estava dentro do freezer. Eu tinha colocado a chave do carro dentro do congelador. Sabe o que é isso, pessoal? Cansaço. Eu fazia cursinho ali no Objetivo. O Objetivo era ali na Padre Anchieta. Eu trabalhava de madrugada no frigorífico e tal. Eu tinha um Passat. Tinha dia que eu ia de carro, tinha dia que não tinha gasolina. Eu ia a pé, eu ia de bicicleta. Um dia estava chovendo, eu fui de carro. A hora que terminou a aula, sabe o que aconteceu, pessoal? Eu fui embora a pé, debaixo de chuva. Fui embora. Aí eu tinha que trabalhar no frigorífico 3 horas da manhã, acordei 3 horas da manhã, fui trabalhar de bicicleta, debaixo de chuva. Trabalhei, saí do frigorífico, tomei banho, fui pro cursinho. A hora que eu cheguei lá na porta do cursinho, eu olhei e falei assim: ué, mas esse carro parece com o meu. Eu falei assim, mas... Aí eu olhei, eu tive que voltar lá em casa para buscar a chave do carro, pessoal. Sabe o que é isso, pessoal? Cansaço. O cansaço faz isso. Então, às vezes, pessoal, nós estamos tão cansados. Mas uma coisa, eu já vou terminar, o pessoal do louvor pode chegar. Mas lá no versículo 10, vamos lá no versículo 10, pessoal. E respondeu, tendo sido, lá no versículo 9, fazendo um favor, 9. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procurando tirar minha vida. Quer ver outra coisa que acontece quando nós comparamos a nossa vida com a vida do outro? Pessoal, a nossa vida é única. Deus tem um propósito para você, amém? Você é único e você é única. Não compare a sua vida com a vida do outro. Não compare, pessoal. Você é único. Aquilo que Deus tem preparado para você é para você. Mas agora, coloca o próximo slide para mim, Johanna, para nós terminarmos agora. Mas como que Deus, a cura para o esgotamento? Não é esse versículo, pessoal, é 1 Reis, tá? É 1 Reis. A primeira coisa, lá no versículo 5 de 1 Reis, a primeira coisa que Deus, Ele começa a trabalhar com ele, lá no versículo 5, deitou-se e dormiu. Olha aqui para mim, sabe como que Deus trabalha o esgotamento? Com descanso. Nós precisamos descansar, amém? Sabe quando Davi, ele trabalhava o descanso? Deito, durmo, pego no sono, acordei porque o Senhor me sustentou. Sabe, Deus quer trazer descanso sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então a primeira coisa que Deus fez com Elias foi a descansoterapia. Quer ver outra coisa que Ele faz com ele? Lá no versículo 9, versículo 9. Entrou numa caverna à noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e ele diz: que faz aqui? E ele respondeu: tenho sido zeloso. Sabe o que ele fez? Ele desabafou. Ele abriu a boca e falou assim: eu não aguento mais, Deus. Ele desabou aquilo que estava na alma dele. Eu não sei você, mas às vezes a gente encontra com algumas pessoas na rua, e as pessoas falam assim, a hora que elas acabam de falar, bate nas costas da gente e fala assim: não, obrigado, viu, pastor? Obrigado pelo que o senhor falou. A gente não falou nada. A pessoa só desabafou, ela só quer falar. É assim lá no seu consultório, Alessandra? A pessoa quer só alguém para desabafar. Pessoal, quando alguém chegar para desabafar, fique quietinho. Tem hora que a pessoa só quer desabafar. Ela quer só abrir o coração, falar assim: não aguento, tal. Às vezes você chega no supermercado, aquele senhorzinho que está ali buscando pão, em 2 minutos a gente sabe a vida dele todinho. Ele conta tudo. E a gente vai vendo aqui algumas coisas. E outra coisa, verso 11. Lá no verso 11 ele fala assim, disse-lhe Deus: sai-te e põe nesse monte. O que é pôr nesse monte? Nesse monte é onde Deus deu ali a palavra para Moisés. O que é se colocar no monte? Deus tem uma palavra para você e Deus tem uma palavra para mim. Deus tem uma palavra para a sua vida. Queridos, deixa eu só te falar uma coisa: toda vez que você ouvir alguém falando de você, é porque a pessoa quer ser você, quer ter o que você tem e quer fazer o que você tem, quer fazer o que você faz. Então não esquenta, se alguém estiver falando de você, é porque a pessoa quer ser você, quer ter o que você tem e quer fazer o que você faz. Quantos entenderam? Quantos quer guardar isso no seu coração? Você quer guardar isso no seu coração? Então toda vez que alguém chegar para falar: fulano estava falando de você, então é porque ele quer ser você, quer ter o que você tem, quer fazer o que você faz. Quer dizer que o que você está fazendo é importante, amém? Então aqui Elias, ele estava no lugar aonde? No monte onde Deus colocou ele. E outra coisa aqui para nós terminarmos, no monte da palavra, e para nós meditarmos, para refletir e praticar durante a semana. Vamos lá, para refletir e praticar, coloca aí para mim, para refletir e praticar agora, Johanna. Olha só que interessante, para nós refletirmos e praticarmos durante a semana. Agora o próximo, o descanso, nós já falamos. Isso, nunca coloque a sua esperança em sentimentos na vida, em resultado ou circunstância, mas em Deus, amém? Coloque o seu resultado. Eu gosto muito de Olimpíadas. Quem gosta de Olimpíadas aqui? E essa última Olimpíada, nós temos uma atleta aí da ginástica olímpica, que é como chama a menina lá? A Rebeca, Chegaram para ela e falaram assim: você ainda vai competir? Ela falou assim: ainda não sei.
provavelmente não. E aí perguntaram para ela, mas quando as pessoas te cobram resultado, igual te cobraram, ela falou assim, não, foi muito simples. Eu conversei com a minha terapeuta. E ela só falou assim para mim, olha só que interessante, eu achei estranho. Ela falou assim, Rebeca, entra lá e faz aquilo que alegra seu coração, não preocupa com resultados, o resultado vai vir, mas se não vir o resultado, seja feliz. Sabe, queridos, quando eu subo aqui para pregar, eu subo aqui porque independente, eu estou muito feliz, eu amo, que eu falo que o altar é o meu pulmão e a palavra de Deus é o meu respirar. A única coisa que eu falo para Deus é o seguinte: Deus, não me deixe fora do teu altar, porque isso aqui é o meu pulmão, da minha alma, do meu espírito, porque isso aqui para mim é o meu pulmão, e falar do teu amor é aquilo que eu respiro no dia a dia. Mas se esse altar não existir, tem as ruas, tem as creches, tem as escolas, tem o dia a dia, tem a célula, tem o ponto de pregação, que a gente vai toda semana, que é um desafio, né? Tem gente que olha e fala assim, não, que tremendo, mas ninguém vê o jeito que a gente chega lá, né Adriano? O carro lotado de banquinho, e busca menino, e não sei o que, papapá, né? E gente fala, não sei o que. Sabe como a gente responde? Com resultado, né? Resultado, a gente responde com resultado. Sabe como a gente responde crítica? Com resultado. É só você dar resultado, né? Mas eu não tenho tempo, pessoal. Se você perguntar aqui para mim, né? Eu não tenho tempo. Quem vai lá no ponto de pregação vê. Às vezes o pessoal chega lá, né? Meu carro está lotado. Teve um dia que a Bruna foi entrar no carro e falou assim, amor, como que eu vou entrar no carro? Eu falei, não sei. Depois um dia você pergunta, ela toda enrolada, agora não sei como que eu vou fazer com o neném, pessoal. Não sei como que eu vou fazer com o Donzinho, não, né? Mas chega lá, às vezes a gente leva, busca, mas é muito bom, pessoal, isso dá um ânimo, né? Essa semana eu estava vendo, não sei, cadê o Hugo? Trabalhou a semana inteira, chega lá em cima da hora, cansado, andou o bairro São Sebastião inteiro com os meninos, né, Hugo? E a gente chega para montar som, e a gente vai, o som não funciona, a gente vai, vamos à capela mesmo, gente, vamos à capela, e todo mundo rouco, e tem dia, pessoal, se a gente cantar parabéns para você, nós desafina, mas a gente vai, não é, Juliane? A gente canta. A Juliane tem dia, né, que ela colocava o carro dela, ia lá no Ipeta, levava 300 meninos dentro do carro, e eu falava, Juliane, ela falou assim, o Senhor proverá, vamos embora, não é tão bom, pessoal, é tão bom, sabe por quê? Estar na presença do Senhor é os nossos pulmões, e falar do amor dele é o nosso respirar, então não importa, né? Eu olho o Maico, mas a Carlinha que sai do outro lado da cidade vai. Eu olho o William com os meninos que saem lá do bairro, lá do Novo Horizonte, para ir lá para o ponto de pregação, e a gente vai. E chega a tia Silvia correndo do serviço, e os meninos esperando, pessoal. E aquelas crianças ansiando por aquele momento. Não tem preço, gente. Tem preço? Não tem. Para mim, você sabe o que eu acho mais bonitinho, pessoal? A Patrícia não está aqui, o André já chega lá no ponto de pregação e fala assim, e aí, o que é hoje o lanche? A mãe dele fala assim, André, para com isso. Eu falo, não, mãe, eu vim cá só por causa do lanche. Pessoal, tem preço? Não tem preço. Tem dia que é um biscoitinho ruim, pessoal, que não dá para quebrar ele no dente, você tem que ficar chupando ele o dia inteiro para ele dissolver. Que é biscoitinho ruim, mas ruim. E Esai senta lá, fica chupando, que biscoito tem que ir embora, ele ainda não dissolveu na boca. E a gente naquela luta, né, com aqueles meninos. Aí eu fico olhando, eu falo que isso, né, Hugo, isso é o nosso altar, e é os nossos pulmões. É estar na presença de Deus, é buscar o Senhor, é ver cada pessoa ser curada, cada pessoa ser restaurada. Você chega à luta,
Igual esses dias eu estava viajando, pessoal, vou só abrir meu coração aqui, eu não pedi permissão para os meninos. E não deu tempo de fazer ali a oferta e tal. E a gente paga lá o ponto de pregação por dia, né? E a oferta não deu, pessoal. A oferta não deu, a gente paga por dia lá tem um valor. A gente vai lá para um salão e o dinheiro não deu. Você me mandou mensagem, não foi, Hugo? Assim, o que eu faço? O dinheiro não dá. Assim, vem aí, meu filho, dá um jeito aí. Depois nós resolvemos isso aqui. Mas deu, pessoal, deu. Né? Pode ficar despreocupado que a gente pagou, tá? A gente pagou. Mas eu olho isso não tem preço, isso que nós vamos levar para a eternidade, amém? Então olha aqui, nunca coloque a sua esperança em sentimentos na vida ou resultado, ou circunstância, coloque em Deus. Coloque em Deus, faça o que Deus tem para você. Pessoal, eu já fiz rede aqui, ó, com 300 jovens, já fiz rede, só eu não estou com expectativa em homens, eu estou com expectativa em Deus. Nós aqui, né, Luciano, já tivemos equipe de louvor lotada, mas também nós já fizemos louvor só nós dois, né? Tinha que cantar Leão de Judá toda vez, né, Luciano? Nós cantava Leão de Judá toda vez, que era o que dava para cantar com teclado, pessoal. E Deus nunca deixou de fazer. Eu lembro um dia que uma senhora chegou em mim, sabe o que ela falou para mim? Eu amo a igreja de vocês. Eu falei, por quê? Principalmente quando vocês cantam aquela canção. Eu falei, qual? Aquela que vocês ajudam as pessoas. Eu falei, qual? Aquela que vocês cantam assim, ó, terão que ajudar, terão que ajudar. Assim, a gente chega lá na igreja e vocês cantam, né? É tão bom vocês cantarem aquilo. Eu falo assim, mas qual música, minha senhora? Aquela que vocês cantam, terão que ajudar. Aí eu parei e falei, mas qual música, né, que terão que ajudar? Depois eu descobri que era Leão de Judá. Era Leão de Judá. E ela falou assim, não, vocês é tão generosos que todo domingo vocês cantam, terão que ajudar. Eu falei, amém. A mulher converteu por causa disso, gente. Ela entendeu uma música errada, né? Mas Deus usa até isso, amém? Vamos lá, o próximo. Então, terão que ajudar, né, pessoal? Vamos lá. Nosso valor não está em sermos melhores que os outros, mas em sermos amados por Deus, amém? Deus te ama, Deus me ama, pessoal. Deus nos ama. Se você fizer, Deus vai te amar. Se você não fizer, Deus vai te amar. Você não é medido por aquilo que você faz. A pastora Lília deu uma palavra esses dias sobre isso, sobre utilidade e valor. Sabe uma coisa? Você é amado independente daquilo que você faz, sabe? Aquilo que Jesus já fez, Ele já fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ele já fez. Mas quando você se sente amado, você faz. E para terminar, para nós terminarmos hoje, há descanso e renovo para o esgotamento através de um novo relacionamento com Deus. Deus quer que você tenha um novo relacionamento. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você chegou aqui fadigado. Eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como está a sua casa, a sua família, eu não sei como que você chegou aqui nesse lugar. Talvez você se encontra tão cansado, talvez cansado na vida espiritual, talvez nas suas emoções, a depressão que é excesso de passado, a angústia que é excesso de agora, a ansiedade que é excesso do amanhã. Mas como está seu coração hoje? Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa Deus falar com você, você que está em casa agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Deus falar com você agora. Deixa Deus tirar do seu coração talvez aquela ansiedade, aquela preocupação, talvez aquela falta de perdão, algo do passado que te aprisiona, querido. Deixa Deus falar com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Deus ministrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez você chegou aqui tão cansado, um esgotamento na sua vida. Sabe, deixa o Espírito Santo passar na sua vida. Nós temos o Espírito Santo. O Senhor disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o Consolador sobre a sua vida. Eu enviarei o Consolador sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe, queridos, enquanto a equipe de louvor está cantando,
Sabe, faça a sua oração, aproveite esses minutos agora. Deixe Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode fazer dessa canção a sua oração nessa noite. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Você pode se colocar sobre os seus pés agora, só por um minuto. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Diga ao Senhor: em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Diga ao Senhor: seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. diga bem forte ao Senhor nessa noite: em teus braços é o meu descanso. 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 Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração. Senhor, tira de nós todo o cansaço, toda a fadiga. Tira do nosso coração todo espírito de desistência, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Mas assim como a águia se renova de tempos em tempos, que haja um renovo sobre nós, que haja um renovo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida espiritual. Que nada nem ninguém venha abalar a nossa fé, que nada venha abalar nosso caminhar com o Senhor, nenhuma circunstância, mas que os nossos olhos estejam postos em Ti. E Tu és o Deus que muda a circunstância, Tu és o nosso descanso, porque Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e o Senhor traria alívio sobre nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Você pode aplaudir bem forte, Senhor. Você pode aplaudir mais forte. Você pode aplaudir mais forte. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, queridos. Você tem uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é